Olá, meus amigos. Vamos agora responder questões sobre gráficos do movimento retilíneo uniforme. Na aula anterior, nós falamos a teoria do gráfico do movimento retilíneo uniforme para a situação, posição e função do tempo. Você viu que é bem tranquilo, né? Uma simples observação, você consegue tirar todas as suas dúvidas. O gráfico é uma reta, pode ser uma função crescente ou decrescente, vai depender se é progressivo ou retrógrado. Você sabe que no progressivo a velocidade é positiva e no retrógrado a velocidade é negativa. Você vai embora fazendo conta, tá bom? Eu vou usar também alguns conhecimentos que nós vimos no início de movimento retilíneo uniforme, sobre posição, tempo do encontro. Monta as funções horárias e iguala. Então, eu também preciso saber montar a função horária. Eu vou falar isso devagarzinho, com calma, para que todos vocês possam compreender, tá bom? Vamos lá para a questão de número 1. Nos primeiros momentos de um salto de paraquedas, o movimento é acelerado, mas depois de algum tempo, a velocidade escalar se torna constante em virtude de as forças de resistência do ar equilibrarem o peso do sistema. Considerando um paraquedista em movimento retilíneo uniforme, vertical, de modo que sua posição em relação ao eixo vertical com a origem do solo obedeça os dados da tabela abaixo, está aí a tabela do lado, pede-se, ele quer que você determine a função horária da posição do paraquedista. Então, eu vou obter a função horária a partir dos dados que eu tenho do gráfico. Que eu quero que você saiba. Toda vez que ele pedir para determinar a função horária, meus amigos vão lembrar da função horária da posição. S igual a S0 mais VT. Com o seguinte detalhe. Quando ele falar, determine a função horária, monte a função horária, você vai substituir apenas os valores da posição inicial e da velocidade. Observe que eu fiz aí um destaque também no sinal, porque esse sinal pode ser mais ou menos. Vai depender se é progressivo ou retrógrado, se o gráfico é crescente ou decrescente. É uma observação sua. Você é inteligente, você consegue visualizar isso. Tenha calma, tenha calma. Eu também costumo dizer que toda vez que você não estiver compreendendo, você volte o vídeo, tá bom? Volte o vídeo. Essas aulas, essas videoaulas são legais, porque você pode assistir ela diversas vezes, até você compreender. E como eu digo, continua a dúvida, você tem como me encontrar, tá? Então, olhando para a tabela, meus amigos, eu já consigo identificar a posição inicial. Posição inicial é de 100 metros. Como é que eu sei isso, professor? Porque o tempo inicial aqui é 0. Ó. Para o tempo inicial é onde eu vou estar na minha posição inicial. Então, a posição inicial, 100 metros. E agora, para determinar a velocidade? Aí eu uso ΔS por ΔT, como vocês sabem. Vou fazer aqui do outro lado, para não ficar muito bagunçado, tá bom? ΔS por ΔT. Quem é o ΔS? Como é que eu determino? Variação da posição e o ΔT, variação do tempo. Com isso, você volta lá na tabela, meus amigos. Voltando na tabela, eu posso pegar qualquer valor desse aqui. Eu tenho que pegar dois pares. Então, consequentemente, eu vou pegar o par posição final 6, posição inicial... Opa, desculpa. Posição... Está aqui desse lado. Posição final 70, posição inicial 100. Tempo final 6, tempo inicial 0. Com esses dados, eu levo aqui para a função horária, para cálculo da velocidade. Posição final é 70, a posição inicial ela é de 100, dividido pelo tempo. Como foi o tempo aqui? 6 menos 0. Então, 6 menos 0. Então, o que é que eu tiro aqui, professor? Devagarzinho. Velocidade, 70 menos 100, dá menos 30, dividido por 6. Consequentemente, essa tua velocidade aí é de menos 5 metros por segundo. No caso, é um movimento retrógrado, tá? E como tu já sabe que a tua velocidade inicial, a tua posição inicial é de 100, tu tirou do gráfico, consequentemente, a tua posição, a tua função horária, que é determinada com essa equaçãozinha, ela vai ser 100 menos 5t. Pronto. Letra A respondida, que é o que ele pede aí, né?
Letra B, traçar o gráfico. Tranquila, letra B. Para traçar o gráfico, tu traça a partir dessa função horária aí, tá bom? Então, tu vem aqui, ó, eixo da posição, eixo do tempo, e agora vai botar os valores. Como nós vimos na aula anterior, a posição inicial é o ponto de corte, 100. Como nós vimos na aula anterior, quando a velocidade é negativa, visualizem aqui que a velocidade está negativa, o movimento é retrógrado, eu tenho que o meu gráfico é o gráfico de uma função decrescente. Então, com base nisso, o meu gráfico vai ser essa reta de uma função decrescente. Então, está aí montada, eu posso colocar aqui o 20, que é para dar 5, né? 100 dividido por 20 dá 5. O sinal negativo aí é porque é um movimento retrógrado. Então, questão número 1, resolvida. Bora aqui para a questão número 2. O que ele diz na 2? A estrada que liga duas cidades tem marcos quilométricos, cuja contagem se inicia na cidade de Santo Anjo, e vou ler por aqui, e que terminam 70 quilômetros adiante, na cidade de São Basílio. Antônio, representado pela letra A, sai de bicicleta da cidade de Santo Anjo com destino a São Basílio. E Benedito, representado pela letra B, um outro ciclista, parte de Basílio para a mesma estrada em sentido oposto. O diagrama foi construído para representar a quilometragem, então é distância, está aqui, ó, da viagem. Com esses elementos, observe aí algumas observações. Item 1. Benedito parte 1 hora após a partida de Antônio. Então, Antônio é o A, Antônio é o de verde. E o Benedito está aqui ainda, ó. Então, observe que cada quadradinho desse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você chega à conclusão que o item número 1 está correto. O Benedito partiu 1 hora, porque aqui ele estava parado. Nós já comentamos isso na aula anterior. Aqui ele está parado. Vou botar o P de parado. Aqui, ó, o Antônio está parado, o P de parado. Aqui, ó, o Benedito está parado. Então, é importante que você consiga fazer essas identificações. Veja que o Benedito só entrou em movimento após 1 hora da partida de Antônio. O Antônio partiu da origem no tempo T0. Tudo bem? Então, o item 1 está correto. Item 2, meus amigos, o que diz o item 2? Vamos lá. Benedito não chegou à cidade de Santo Anjo. Santo Anjo está aqui, onde saiu o Antônio. Veja que é verdade. Benedito chegou na posição 20. Ele não chegou na origem. A origem é Santo Anjo. Então, 2 também está correto. Item 3. A maior velocidade desenvolvida em algum trecho do percurso foi de aproximadamente 17, conseguida por Benedito. Ó, isso aí não é verídico, porque se você visualizar aqui o gráfico do Antônio, essa regiãozinha aqui, você vai observar que a velocidade do Antônio, ΔS por ΔT, nesse trecho aí vai ficar 40 dividido por 2. E 40 dividido por 2 é 20, maior do que 17. Então, consequentemente, o 3 está errado. Item 4, pessoal. Antônio estava parado quando Benedito passou por ele. Ó, a região do Antônio parado aqui, meus amigos. Ó, é essa regiãozinha aqui, onde a reta é paralela ao eixo T. E veja que o vermelhinho aí do Benedito passa pelo Antônio quando ele está parado. Então, o item 4, ele é verdade. Então, os itens corretos, 1, 2 e o item 4, que está na letra E. Vamos para a próxima. Próxima questão. Cosme e Damião são 2 irmãos praticantes de atletismo. A partir de diferentes posições de certa pista orientada e dotada de marcações métricas laterais, eles iniciam, no instante T0 igual a 0, uma corrida moderada, em movimento uniforme. Então, já está te dizendo aí o tipo de movimento uniforme. O gráfico tem que ser uma reta, como você pode observar. Conforme os gráficos da posição em função do tempo traçado no diagrama abaixo. Pede-se, letra A, ele quer que você monte a função horária para os dois, tanto para Damião como para o Cosme. Então, ó, aprendam, preste atenção nesse detalhe, viu, pessoal? De montar a função horária, é muito cobrado. É a partir daí que tu começa a responder a grande maioria das questões. Ele está só te dando aí uma noção de que toda vez que tu for responder, por exemplo, a letra B, é necessário que tu monte a função horária. Então, ele poderia, nessa questão 3, só pedir a letra B, o instante do encontro e a posição do encontro.
Só que para você fazer isso, você vai ter que montar a função horária. Então é importante que você saiba montar a função horária. Vamos aprender agora, tá bom? Certeza que você vai entender. Então, função horária para o Damião, função horária, né? Tá aí, posição final, posição inicial, velocidade do Damião vezes o tempo. Só que como é que monta a função horária, professor? Eu vou substituir apenas a posição inicial e a velocidade. Se o gráfico for de uma função crescente, velocidade positiva. Se o gráfico for de uma função decrescente, velocidade negativa. Então, observem aí no gráfico que a posição inicial do Damião é onde ele corta o gráfico aqui, ó eu riscando, é no 120. Então, eu já determinei a posição inicial do Damião. E qual é a velocidade do Damião, professor? Então, se eu tenho esse valor aí, eu vou pegar outro par ordenado, mais aqui na frente. Visualizem, vou botar outra coisinha aqui, para que fique melhor a sua visualização. Visualiza esse pontinho aí, ó, é outro par ordenado. E com isso, você passa a ter essa variação e essa variação. Então, para determinar a velocidade do Damião, que é o de vermelho, vai ficar 40 menos 120, ΔS por ΔT, sobre o intervalo de tempo, que é 16. 40 por 120, menos 80 por 16. E menos 80 por 16 dá menos 5 metros por segundo. Então, eu já tenho em mãos a posição inicial e a velocidade. Quando for montar a função horária do Damião, vai ficar 120 menos 5t. Montamos a função horária do Damião. Vamos montar agora a função horária do Cosme, né? SC, posição inicial do Cosme, velocidade do Cosme vezes o tempo. Então, qual é o meu objetivo? É identificar posição inicial e velocidade. Então, quem é a posição inicial do Cosme? É o ponto de corte do gráfico, ó. O Cosme parte da origem. Então, a posição inicial do Cosme, meus amigos, ela é zero. Quem é a velocidade do Cosme? Também, ΔS por ΔT. Só que eu volto no gráfico e visualizo esse trecho em comum aí, né? Um ponto. Aqui, vou pegar esse pontinho aqui, ó. Visualizem. Tá vendo? Então, vai ficar aí o 40 e o 12. Poderia também pegar aqui, ó, o 60, não é? Poderia pegar o 60 também, né, meus amigos? Eu pegando o 60, ficaria o 60 e o 20. Então, eu não poderia pegar o 60 e o 12. Legal ver isso, ó. Dê um zoom aí e veja que o 40 e o 12 não está a reta, o de verde, não está passando sobre o cruzamento aí do quadriculado. Então, eu só posso pegar aqui, ó, o 60 e o 20. Então, ΔS por ΔT. Aí eu volto aí, ó, vai ficar 60 por 20, 3 metros por segundo. Com isso, meus amigos, a posição, a função horária do Cosme é 3t, já que a posição inicial é zero. Então, letra A resolvida. Tranquilo, né? O que ele quer na letra B? O instante e a posição do encontro. Então, como ele quer o instante e a posição do encontro, eu vou igualar as funções horárias. Igualar as funções horárias. Então, vai ficar 120 menos 5t igual a 3t. Com isso, eu determino o instante do encontro. Vai ficar 120 igual. Eu vou passar para lá esse 5t, então fica 8. Então, o meu t é 120 dividido por 8. Quanto é que eu encontro aí essa divisão de 120 dividido por 8? Quem é que me diz? Dá quanto essa resposta? Bora simplificar. Vai ficar 12 vezes 10 e aqui 4 vezes 2. 12, fazendo devagarzinho para você poder entender. Viu? Eu fiz aí uma simplificação. 12 dividido por 4 dá 3. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, esse meu tempo é de 15 segundos. Achei o tempo de encontro. E a posição do encontro, professor? Eu volto em uma das duas e substituo o tempo de encontro. Veja que é melhor substituir na do Cosme, que a função horária é menor. Então, eu vou pegar 3 vezes t. Só que o t, ele é 15. Então, 3 vezes 15, que vai dar no total de 45 metros. Então, questão resolvida. Letra A e letra B. Função horária e determinar instante e posição do encontro. Pause ou tente fazer, né? Retorne para você visualizar direitinho como nós resolvemos a questão. Continuando. Tá aí.
tá bom? Questão de número 4. Nós já estamos na 4, né? Fizemos a 2 ou nós pulamos a 2? Fizemos a 2. Questão de número 4. Como é que eu resolvo, professor? Questão de número 4. Coloquei ela praticamente com esse mesmo raciocínio. Veja aí. Juliana adora correr com seu cão. Bolo. Admita que na imagem anterior, que retrata o instante t0 igual a 0, Juliana e Bolo estejam se deslocando ao longo de trajetórias retas e paralelas, igualmente escalonadas e orientadas em movimento uniforme. Importante destacar aí, de acordo com o gráfico do espaço em função do tempo. Letra A, vamos lá, continuando, está aí o gráfico. Com base nas informações contidas, determine, letra A, o instante e a posição do encontro. Veja que caiu no que eu lhe disse agora há pouco. Ó. Ele está lhe pedindo o instante e a posição do encontro. Só que para fazer o instante e a posição do encontro, eu vou precisar do quê? Das funções horárias. Então, o primeiro raciocínio é montar a função horária para a Juliana e para o Bolo. Bora lá, Juliana. Posição inicial da Juliana, velocidade da Juliana vezes o tempo. Professor, e como é que monta a função horária? Substituindo apenas a posição inicial e a velocidade. Como é que eu tiro a posição inicial, professor? Posição inicial da Juliana, você tira no gráfico. Observe que a Juliana é o roxo. Então, ela iniciou no 0. Então, posição inicial, 0. Quem é a velocidade de Juliana, professor? Aí, tu vai pegar de novo aquele raciocínio. Pontos em comum. Observe que eu posso pegar qualquer ponto aqui, ó. Todos estão passando pela interseção. Então, vou pegar ΔS por ΔT, vou pegar o primeiro ponto, que é 6, e o ΔT é 1. Então, a velocidade de Juliana, 6 metros por segundo. Certo? Então, qual é a função horária de Juliana? É 6 vezes t, porque a posição inicial é 0. Deixa aqui guardada. Agora, o que é que nós vamos fazer? Montar a função horária do bolo. Então, função horária do bolo, como é que eu monto? Posição inicial do bolo, mais a velocidade do bolo, vezes o tempo. Professor, e para montar a função horária, o que é que eu faço? Eu vou substituir a posição inicial e a velocidade. Então, meus amigos, eu volto no gráfico para poder visualizar quem é a posição inicial do bolo. É o ponto de corte. Está aqui, ó. O bolo é o de amarelo. Então, ó, ele começou no 12. Então, eu volto, posição inicial 12. Qual unidade? Qual unidade? Metros. Então, 12 metros. Professor, e a velocidade do bolo? ΔS por ΔT. Onde é que eu tiro o ΔS, professor? Eu pego aqui um pontinho de interseção. Aqui, ó. Ele passou bem em cima da interseção aí, né? Do cruzamento entre a horizontal e a vertical. Então, o meu ΔS vai ser 30 menos 12. Aqui é meu ΔS. Enquanto meu ΔT, 4. Aí eu volto e faço 30 menos 12 dividido por 4. Então, a velocidade do bolo. Quanto é 30 menos 12, professor? É 18 sobre 4. Bora simplificar. Dividir tudo por 2. Fica 9 por 2. E 9 dividido por 2 é 4,5. Então, pessoal, a função horária do bolo, ela é, cadê? 12 mais 4,5t. Montei a função horária do bolo. E agora? Eu vou responder a questão. Eu vou determinar a posição do encontro. Então, determinando a posição do encontro, eu vou igualar a função horária da Juliana, que é 6t, com a do cachorro, do bolo, né? Que é 12 mais 4,5t. Tranquilo aí até o momento? Então, vai ficar 6t menos 4,5t igual a 12. Vai dar o que aqui? 1,5, perdão, 1,5. 1,5t igual a 12. Daí, o nosso 12 vai dar quanto? O nosso t vai dar 12 dividido por 1,5. Não é? Que é a mesma coisa de escrever 120 por 15. E aqui dá 8 segundos. Certo? Tempo de encontro. Quem é a posição do encontro? Eu volto lá no da Juliana, que é menor, e substituo o tempo. 6 vezes 8, 48 metros. Então, tempo de encontro e posição do encontro. O que mais ele quer, professor? Ele também quer a distância D da posição inicial do bolo. Então, observe, se a posição deu 48, a posição do encontro, tu vai fazer 48 menos 12, que é onde ele partiu. E o bolo está agora na posição 48. Ele se encontrou na posição 48. Qual foi a distância que o bolo percorreu? Se ele saiu do 12, então é 48 menos 12.
Quanto é 48 menos 12, professor? O que é que você diz aí? Bora fazer. 48 menos 12. 8 menos 2, 6. 4 menos 1, 3. Então, 36 metros. Uma maneirinha de se fazer mais tranquilamente. Tá bom? Então, visualizem aí com calma. Veja se você teve alguma dúvida. Volte, caso você ache necessário. Para fazer a questão de número 5, que parece um pouco complexa, mas não, é tranquila também. Tem muita teoria da base de noções sobre movimento uniforme, percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Então, vejam que os dados que eu tenho é só para o B. Então, bora montar a função horária do B. Bora ler a questão com calma. O diagrama abaixo representa as posições de dois corpos, A e B, em função do tempo. Está aí o diagrama. Por esse diagrama, afirma-se que o corpo A iniciou-se seu movimento em relação ao B depois de, observe que o A é de vermelho, ele começou atrasado, aqui, ó, o que ele quer saber é esse tempo. Mas eu tenho todas as informações para o B, então eu vou montar a função horária do B. Está aqui, função horária do B. Só que, como foi dito anteriormente, para montar a função horária, tem que substituir a posição inicial e a velocidade. Com isso, quem é a posição inicial do B? Tu tira no gráfico. Posição inicial do B é o 40. Muito bem, professor. Quem é a velocidade do B? Também, ΔS por ΔT. Aqui o meu ΔS, aqui meu ΔT. Então, quando você efetuar aí ΔS por ΔT, vai ficar 40 por 10. Mas, professor, se eu fizer rápido, eu erro. Fiz de propósito, porque aqui dá 4. Tem algum erro? Visualizem. Sim, não é um erro em si, né? Tá faltando o sinal. É menos 4. Por quê? Porque o B está no movimento retrógrado. A reta é decrescente. Tá bom? É legal que você veja isso. Então, montei a função horária para o B. Quem é a função horária do B? É 40 menos 4t. Deixa aqui guardado. Tem uma função horária do B. O que eu vou fazer agora? Observa que ele me dá, pessoal, a posição do encontro, que é a interseção das retas aí. Significa dizer que eles estão na mesma posição, no mesmo intervalo de tempo. Como eu tenho 10, dá para encontrar o tempo de encontro. Então, eu volto aqui na função horária, ó, que é 40 menos 4t, e substituo 10 para a posição do encontro. Aí fica 40 menos 4t, 4t igual a 30, o t é 7,5. Que tempo é esse, professor? Esse é o tempo de encontro. Bora voltar no gráfico. Esse tempo bem aqui, pessoal, ó, 7,5. Esse tempo que ele está te dando aí. Mas como você é um bom observador e sabe que no movimento uniforme o corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais, veja que em 2,5 segundos ele percorreu 10 metros. Então, mais 2,5 vai percorreu 20 metros, né? Está aqui o 20. Está aqui o 20. Então, para percorrer 10 mais 2,5. Então, esse tempo bem aqui, pessoal, só pode ser 5 segundos. Tá bom? Volte à questão, veja ela com calma, veja o quanto é simples. Refaça as questões, visualize, volte o vídeo, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Forte abraço, tudo de bom.